Então, pessoal, falando sobre validade externa, então, que é um conceito muito importante. A validade externa é o que eu descobri se aplica só a esse contexto particular ou a outros também. Tá? Façam essa pergunta quando você está querendo fazer um experimento externamente válido. Tá? Para na hora de você selecionar a amostra, você ter uma validade externa maior. Por exemplo, muitos estudos de psicologia eles são feitos nas o que eles chamam de weirdest people in the world. Não quer dizer que são as pessoas mais estranhas do mundo, mas são as pessoas que weirdest, eles usam essa expressão, tá, para falar é uma sigla, né, uma abreviação. W seria wealthy, né? Que seria pessoas ricas. O E seria Eastern, né? De pessoas, enfim, que são de uma região particular do globo. E cada uma das outras letras tem um significado. Então, na verdade, a maioria dos estudos científicos eles são feitos em o quê? Em pessoas brancas, de alta renda, com um nível socioeconômico interessante e que vivem em países desenvolvidos, tá? Então, será que essa psicologia que está sendo feita, esses estudos de psicologia que estão sendo feitos, eles são válidos para a psicologia humana de uma forma geral, ou eles são válidos para a psicologia de indivíduos brancos de países desenvolvidos, com um estado socioeconômico interessante, e dentre outras variáveis associadas a isso. Frequentemente são estudos que são feitos nos próprios universitários que estão atendendo a universidade. Então, o quão externamente válidos são aqueles achados para aquelas afirmações sobre a psicologia humana, se a gente não está levando em consideração outras regiões do globo, por exemplo. É a mesma coisa que a gente falar que um mecanismo é universal, sendo que a gente só testou esse mecanismo em camundongos inbred no Instituto de Bioquímica Médica. Entende? Existe um passo a mais para você falar que algo é mais generalizável, que tem uma validade externa maior, tá? Que tem uma robustez maior aquela sua afirmação. A afirmação científica, o ideal é que ela tenha uma certa robustez, tá? Que ela seja válida, por exemplo, para homens e mulheres, salvo raras exceções, né? Para brancos, pretos e pardos, salvo raras exceções, para indivíduos de diferentes estados socioeconômicos, salvo raras exceções e tudo mais, tá? Então, como a gente faz um bom experimento? Como a gente faz um experimento que tem uma boa... precisa ser um experimento, primeiro, que tem uma boa validade e uma boa confiabilidade, tá? E aí, validade, a gente fala da validade externa e da validade interna, e a confiabilidade seria você replicar aqueles experimentos várias vezes de uma mesma população, retirando amostras de uma mesma população hipotética, e esses estudos chegarem mais ou menos no mesmo resultado, acertarem mais ou menos aqui o centro do alvo. Então são estudos que concordariam entre si. Então esse aqui é um exemplo, digamos a seta, perdão, a flecha é o resultado do estudo, é o resultado de cada um dos estudos. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 estudos que concordam entre si advindo de uma população. Então, são estudos que têm uma boa validade e uma boa confiabilidade. Agora, a gente pode ter uma boa validade, ou seja, os estudos acertam o alvo, mas eles não têm uma confiabilidade tão alta. Tá? Eles são mais diferentes entre si. Por isso que a confiabilidade também está ligada ao tamanho da amostra. Utilizando o exemplo lá do erro aleatório que eu já citei.
Aqui a gente tem um estudo que ele é muito confiável, mas ele tem pouca validade, porque olha só, os resultados eles acertam próximos entre si, mas eles não acertam onde eles queriam acertar, tá? E esse aqui é um estudo completamente louco, né? Você faz, cada hora ele dá uma coisa, são uma sequência de experimentos que cada hora dão um resultado diferente. Por isso que os símbolos, né, por exemplo, da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, que é um esforço multicêntrico para reproduzir e verificar a confiabilidade da literatura científica brasileira biomédica, dos experimentos mais prevalentes da literatura biomédica brasileira, tem esse símbolozinho aqui das flechas. Porque ele quer ver o que? Dado que são estudos que têm uma boa validade, qual é a confiabilidade daquele resultado, tá ok? Ou seja, se os resultados eles chegam, se eles concordam entre si. E agora vamos falar sobre validade interna.